nos concedido até aqui, pela essa oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, todos os dias das nossas vidas, Pai. Obrigado, meu Deus, por ar que respiramos, Senhor. Nós dependemos de Ti, precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti não somos nada, Pai, mas contigo somos mais que vencedores, meu Deus. Em nome de Jesus, eu te peço nesta noite, Pai. Abençoa o pregador dessa noite, Pai. Usa, Senhor, conforme teu querer, tua vontade, como o Senhor tem usado eles, Senhor. Senhor, coloca palavras na boca dele, Senhor, que venha de seu trono, Pai, nessa noite, Paizinho amado. Abençoa ele, abençoa sua família, guarda ele, que o Senhor tem guardado todos nós, Senhor. Nos protege de toda oscilada do inimigo, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço, Pai. Amém, Jesus. Aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor, com certeza Ele vai falar comigo, Ele vai falar com a igreja, porque Ele é misericordioso. Ele deu seu Filho único para morrer por nós na cruz do Calvário. E nós temos certeza que há milagre muito grande na minha e na tua vida. Basta nós crer e ter fé. E a fé é o firme fundamento daquilo que não podemos ver, mas nós cremos no milagre do Senhor em nossas vidas. Abram as suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 5. Uma palavra bastante conhecida, mas é a palavra a qual o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Uma palavra de fé para nossas vidas. Uma palavra de transformação em nossas vidas. Livro de 2 Reis, capítulo 5. Quero também cumprimentar os internautas que estão assistindo ou vão assistir essa live. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre as vossas vidas. A palavra nos diz assim, 2 Reis, capítulo 5, verso 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Só até aqui, irmãos. Em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela começa nos falando no livro de 2 Reis, capítulo 5, de um homem muito poderoso diante de um exército, de um homem cheio de autoridade dentro de um exército. Tinha vários homens ao seu dispor, vários homens de guerra, homem que já tinha vencido várias guerras, né? Porque o Senhor havia concedido essa vitória para Naamã e seu exército. Era um homem condecorado, era um homem que tinha homens a seu dispor a qualquer momento. E este homem, em alguma das suas guerras, ele levou, a palavra vai nos dizer, se nós lermos, eu não quis ler todo o contexto aqui, que ia ficar muitos versículos, mas conforme eu vou falando, os irmãos podem ir acompanhando na Bíblia. Vai falar que esse homem tinha em sua casa uma menina que ele trouxe da cidade de Israel como escrava para o seu lar. Mas também vai nos falar que este homem tinha todos esses poderes, ele tinha tudo o que queria em suas mãos, ele era muito bem quisto pelo rei da Síria, mas porém este homem era leproso. Esse homem tinha uma enfermidade que não existia cura. Esse homem tinha uma enfermidade a qual o homem não poderia fazer nada. Esse homem tinha uma enfermidade que ele tinha que se excluir da sociedade, porque a lepra ela era contagiosa, era altamente contagiosa.
E esse homem talvez se excluía da sua família, talvez se excluísse da sociedade, talvez se excluía até mesmo do próprio exército a qual ele comandava, mas era um homem vencedor. Mas quando o Senhor nos coloca em alguma prova, que Ele quer trabalhar na nossa vida, o homem não pode fazer nada, o pastor não pode fazer nada, o obreiro não pode fazer nada, os adivinhos não podem fazer nada, outras religiões nunca vão poder fazer nada, é somente o Deus de Israel que cura, que salva e que liberta. E esta menina, a qual nos fala, que era escrava de Naamã, fala para a esposa de Naamã: quem me dera que o meu senhor fosse até Israel, a um homem de Deus que existe lá. E Naamã queria muito essa cura, então falou para o rei da Síria: ó rei, a menina que eu tenho lá na minha casa, lá ela disse que há alguém que me cura da lepra lá em Israel. E o rei ordena que Naamã vá até Israel, então, e leve consigo uma carta para o rei de Israel. E então, a palavra vai nos dizer que Naamã foi e levou vários presentes, levou roupas, levou moedas de prata, levou ouro, levou muita coisa para o rei de Israel. Chegando naquele lugar, a palavra nos diz que Naamã chegou e entregou a carta para o rei de Israel. O rei de Israel leu a carta, se indignou, rasgou as suas vestes e fala: quem eles acham que eu sou? Que eu sou Deus, que posso curar porventura alguém? Muitas vezes na nossa caminhada nós vamos nos afrontar com pessoas, nós vamos nos afrontar com alguns que vão querer nos enfraquecer na fé, que vão muitas vezes querendo nos colocar para baixo. Naamã, naquele momento, talvez já pensasse: era mais uma mentira, não tem cura, não vou conseguir sair curado mais uma vez. Talvez Naamã ali já pensava em desistir, mas o grande homem de Deus, um grande profeta de Deus, Elias, ele fala, Eliseu, ele fala: rei, por que, manda perguntar para o rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir, que saberão que há profeta em Israel. Eliseu disse, com outras palavras, Eliseu falou para o rei: olha, rei, não importa o problema, seja lá o que for que está se aproximando, ou seja uma enfermidade, ou seja uma guerra, ou seja algo contra a tua família, deixa vir, que eles verão que há ainda um Deus em Israel, há homens de Deus em Israel, assim como há ainda hoje homens e mulheres de Deus dentro da casa de Deus. Então, o rei, talvez naquele momento, se aliviasse, porque eles confiavam muito nos profetas, eles confiavam no homem de Deus. E algo eu te digo nessa noite: não desista de buscar a Deus por causa do homem, por causa das palavras lançadas pelo homem. Ele disse, o profeta falou para o rei: deixa vir, rei, não tenha medo, que saberão que ainda tem Deus que opera milagre. Muitas vezes nós duvidamos desse Deus, muitas vezes duvidamos que há um Deus que opera milagre até o dia de hoje. Deus não mudou e nem vai mudar, a igreja. Deus não muda, Ele é imutável. Quem muda somos nós, o nosso coração que muitas vezes muda, a nossa fé que muitas vezes muda. Nós que mudamos, Deus nunca vai mudar. As promessas de Deus sobre a minha e a tua vida continuam de pé. Aquilo que Ele prometeu um dia, no começo do meu e do teu ministério, continua de pé. O que muda somos nós, a nossa caminhada muitas vezes que muda. Naamã. Então Naamã, feliz, chegou até a casa de Eliseu. Vejam só, igreja. Chegou até a casa de Eliseu. E ele esperava que Eliseu atendesse ele como um comandante, acostumado a ser muito bem tratado. As pessoas temiam a ele, mas Eliseu não temia o homem, Eliseu temia ao Deus de Israel. E quando aquele homem chega, Eliseu já fala para o moço dele: vai lá na frente, tem um homem aí que quer uma cura de uma lepra. Vai lá e diz para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão.
E aí, dali ele vai sair curado. O moço chegou e falou para Naamã. E Naamã disse, poxa, mas nesse rio, por que nesse rio, um rio mais sujo, mais poluído que tem? Tantos outros rios que tem aí na volta, por que eu tenho que ir logo nesse? Tem tantos rios que banham a cidade de Israel, por que eu não posso mergulhar naquele rio? Por que eu tenho que mergulhar logo no rio sujo, no rio Jordão? Então Naamã saiu dali furioso, e aqueles homens que andavam com Naamã disse, Senhor, a palavra diz que chama ele de pai, pai, se mandasse tu fazer algo difícil, tu faria, algo difícil não faria, então o que é descer ali no rio e dar 7 mergulhos ali? Que ali talvez tu saia puro, saia limpo, saia curado. E Naamã, naquele momento, talvez Deus tocasse no coração dele e ele, então eu vou fazer o que esse homem manda. Eu vou descer. Só que quando ele desce, ele chega no rio. Ali, quando ele entra naquela água, não é somente Naamã entrando na água para se molhar, não. Ali ele está quebrando muita coisa dentro do coração dele. Ali ele viu que ele não era todo aquele homem que ele achava que era. Ali ele entendeu que ele não era o maioral dos homens. Ali ele entendeu que ele tinha que perder aquele orgulho dele que dizia que ele era o rei, que ele era o melhor das guerras, que ele era o melhor de todos. Ali ele entendeu, não, aqui eu sou nada. Ele se despiu, ele tirou a ignorância do coração dele. Ele tirou o eu, ele entendeu que ele tinha que se humilhar a um Deus, assim como a igreja não deve se humilhar ao homem, não deve se humilhar ao profeta, não deve se humilhar a ninguém, somente a Jesus Cristo. Hoje nós vimos muita gente que corre atrás do homem. Eu não sou contra que nós venhamos a conversar com homens de Deus, pedir oração por homens de Deus, não sou contra isso. Eu sou contra que nós devemos seguir ao homem. Nós temos que seguir a Jesus. Tem sim homens e mulheres de Deus, eu conheço vários, na nossa igreja tem vários homens e mulheres de Deus. Mas nós temos que entender que é somente Jesus, hoje, que ele morreu lá na cruz do Calvário por nós, para nos dar cura, para nos dar libertação. E naquela época, Naamã não entendia que havia um Deus que podia curar ele, através de um profeta. E o profeta, com a sua autoridade que tinha sobre a vida, diz para esse homem descer naquele rio sujo, no rio Jordão, que ali ele vai ser curado. O profeta sabia, o profeta não viu Naamã, mas ele sabia do coração de Naamã. Ele conhecia o coração. Deus mostrou para o profeta. Manda esse homem descer lá. Se ele se humilhar, se ele descer naquela água suja, se ele se despir na frente dos seus soldados lá, a qual muitas vezes acatam a ordem dele, ver ele chorando, talvez, mergulhando no rio, com a esperança de ser curado. A esperança de ser curado tem que estar em Jesus. A esperança da cura é em Jesus. A esperança da mudança é em Jesus. E naquele momento, quando Naamã, talvez o irmão Romar, ele descesse a água no primeiro mergulho, e olha, não está acontecendo nada, continua leproso. Por quê? Será que Deus estava trabalhando no sentimento de Naamã? Para ver se ele ia ter fé, se ele ia persistir. A igreja de Cristo tem que persistir, pastor. A igreja de Cristo não pode desistir na primeira adversidade, na primeira luta. Quando não aconteceu o milagre, eu vou desistir porque não aconteceu o milagre. Não, não faça isso. Continue lutando, continue dando o seu mergulho como Naamã deu. No segundo mergulho, Naamã mais uma vez desceu e nada aconteceu. E o orgulho cada vez sendo mais quebrado. O eu de Naamã cada vez sendo mais quebrado. O coração de Naamã cada vez mais quebrado. Talvez naquele momento Naamã pensasse, poxa, aquela menina que me mandou até aqui me mentiu. Talvez ele pensasse, eu vou chegar lá e vou castigar ela. Mas já que eu estou aqui, eu vou seguir tentando. E deu o terceiro mergulho, e o quarto mergulho, o quinto mergulho, o sexto mergulho, e nada acontecia. Mas no sétimo mergulho,
Quando talvez ele dissesse, bom, agora é a última esperança. Agora talvez é o último mergulho. É agora que Deus tem que me curar, senão eu vou morrer com essa lepra. Se Deus te prometeu, meu irmão, minha irmã, essa lepra é curada. A pergunta é, qual lepra que tem nos atacado? Qual lepra que tem atacado o meu, teu coração, a minha e a tua família? Qual enfermidade espiritual que tem nos atacado? Qual enfermidade no corpo que tem nos atacado? Eu quero dizer algo muito importante nessa noite. Seja lá a enfermidade que estiver te atacando. Seja lá qual for a lepra que estiver se levantando contra a tua família. Ainda há Deus em Israel. Ainda há Deus em Israel. Há Deus que faz um milagre, Ele está aqui nessa noite, igreja. Ele está aqui, a sua palavra diz, olha como a palavra de Deus se cumpre. Hoje eu cheguei no meu trabalho, eu tinha 2 cristãos conversando, eu cheguei e disse para eles, olha, aonde tem 2 ou 3 conversando em meu nome, eu estarei presente. E eu falei, agora eu sou o terceiro, vamos seguir falando de Jesus. Nós estamos aqui em pouco número, sim, mas a presença de Deus está nesse lugar. Ele cura, Ele salva, Ele liberta. Tome posse, acredite, porque o Espírito Santo passeia, Ele conhece o teu coração. Não espere pelo homem. Não espere pelo homem, igreja. Não espere pelo homem. E quando Naamã sai daquele 7º mergulho, a sua pele se torna limpa como de uma criança. O interior de Naamã estava curado. O coração de Naamã estava curado. E Naamã saiu dali um novo homem. Um homem revestido agora da glória de Deus. A palavra vai nos dizer que Naamã volta até a casa de Eliseu. Diz, olha, profeta, eu tenho aqui presentes para te dar, eu tenho roupas de festa, eu tenho prata, eu tenho ouro. E Eliseu diz, não preciso nada de ti. Não foi com essas palavras que ele disse, mas eu estou parafraseando. Não preciso nada lá da Síria, não preciso. Pode ir embora com a tua cura, vai tranquilo, vai em paz. E a palavra diz que ele ainda insistiu, ainda falou para o profeta, deixe que eu leve 2 jumentas carregadas de terra desse lugar, para que quando eu chegar lá na Síria, eu possa adorar o Deus desse lugar. Veja que houve uma transformação no coração de Naamã. Ele já não queria adorar outros deuses, ele queria adorar ao Deus de Israel, na terra de Israel. Ele levou aquela terra para adorar a Deus num pedacinho de Israel. Então nós entendemos, igreja, que quando Naamã ele foi curado, ele foi liberto, e porque ele quis a mudança, ele correu atrás da mudança, a libertação chegou, porque Naamã se prostrou na presença de Deus. Nós só vamos ser libertos das coisas do mundo se nós realmente querer a presença de Deus em nossas vidas. Porque a presença de Deus, irmã Irene, ela nos muda, ela nos transforma, ela muda o meu e o teu pensamento. E só assim nós vamos entender que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para morrer por nós. Então, Naamã vai embora. Vejam a falha do homem. Naamã vai embora. A palavra diz que Naamã vai com toda aquele pessoal embora, curado, feliz da vida. E, se eu não me engano, Geazi, que é o nome do moço que servia a Eliseu, correu atrás de Naamã. E disse, Naamã, tem 2 homens que vieram da montanha e que estão precisando de roupa, estão precisando de dinheiro. Talvez você podia dar para eles. Eliseu disse que era para você mandar para eles um pouco do que você tem. Mas Geazi estava mentindo. Ele queria para si. E Naamã mandou alguns moços levar com ele lá algumas roupas, algumas moedas de prata. E quando chegou na região montanhosa, Geazi dispensou os homens e voltou para a casa de Eliseu. Quando voltou, Eliseu fala, e andavas por algum lugar? E ele disse, não saí daqui, Senhor. E aí então Eliseu fala tudo para ele, o que ele tinha feito. Deus mostrou para Eliseu
E então Eliseu fala para Giazi: a lepra que estava em Naamã vai para ti e toda a tua descendência. Por quê? Porque ele brincou com Deus. Ele brincou com as coisas de Deus. Ele brincou com aquilo que Deus tinha feito. É isso, igreja, que nós temos que entender. As coisas de Deus, elas são santas. Aquilo que Deus dá para nós fazer é santo. Muitas vezes nós olhamos pessoas aí no mundo, ou pessoas de algumas outras denominações, que brincam com a palavra de Deus, usam a palavra de Deus para vender, usam a palavra de Deus para ter lucro. Esse homem tentou usar a palavra de Deus para ter lucro, para ganhar coisa para si próprio, e Deus colocou uma lepra de volta naquele homem. Então nós temos que entender, igreja, tem muitas pessoas leprosas aí no mundo, tem muitas pessoas leprosas longe da presença de Deus, muitas vezes usando a palavra de Deus, com o coração sujo, com o coração muitas vezes longe da presença de Deus, para tentar ter lucro com Deus. Mas o lucro pode ser agora, pode ser momentâneo, mas a vida eterna, esses não herdarão. É a palavra que nos diz isso. Não sou eu que estou julgando, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu nem posso julgar ninguém, mas a palavra me diz que aqueles que brincam com Deus sofrerão o pecado, sofrerão a justiça de Deus. E Deus, Ele não deixa escarnecer. Ele não divide a glória dele com ninguém. Por isso que Eliseu disse: olha, eu não quero nada para mim. Eu não quero nada. Eu não quero um centavo. Eu não quero roupa. Naamã tinha que entender que ele tinha que agradecer, e ele entendeu que ele tinha que agradecer somente ao Deus de Israel. Muitas vezes nós, igreja, como ser humano, somos falhos. Deixamos a soberba subir no nosso coração. Deixamos o eu crescer no nosso coração. E queremos muitas vezes dividir a glória de Deus com nós, mas não. Se nós fizermos isso, se eu fizer isso, se pela misericórdia de Deus Ele me usar para curar alguém, ou usar o pastor Jetro para curar alguém, ou para libertar alguém, e se nós tentarmos vangloriar daquilo ali, nós já estamos dividindo a glória dele com nós. Mas nós não somos merecedores. Nós não somos merecedores nem um pouquinho. Ele nos usa, Ele usa a igreja, Ele usa os profetas pela sua misericórdia. Mesmo nós erramos todos os dias, nós pecamos todos os dias, e mesmo assim Ele usa aqueles que Ele bem quer, porque a vontade é dEle, o poder é dEle, a glória é dEle, e nós como seres humanos somos muito falhos. E nós entendemos que Naamã, naquele momento, ele converteu o coração dele para Deus. Porque quando ele fala para Eliseu: olha, eu vou levar um pedaço dessa terra, ele entendeu que havia só um Deus que poderia fazer milagre. Ele pede mais, ele fala: que Deus me perdoe, que Deus de Israel me perdoe, quando eu me ajoelhar com o meu rei a outros deuses. Ele sabia que ele tem que se ajoelhar com o rei dele, mas ele estaria se ajoelhando para o Deus de Israel. Aqui a palavra nos deixa bem claro que nós temos que somente nos ajoelhar, nos prostrar somente para o Deus de Israel. A palavra diz que o Senhor Ele veio dar salvação para o povo judeu, para os israelitas. Então, quando o povo judeu renegou Jesus, muitos não quiseram Jesus, então Jesus abriu um leque: bom, já que vocês não querem, tem mais gente que quer. Aí, nesse momento, nós fomos enxertados na videira. Nós fomos enxertados em Israel. Então, a partir do momento em que nós descemos as águas, nós também passamos a ser do povo israelita, escolhidos do Senhor. Eu sou escolhido. Você é escolhido, a tua família é escolhida. Infelizmente, não são todos que querem. Infelizmente, não são todos que querem estar aqui ouvindo a palavra. Não é todos que querem dar esse mergulho como Naamã deu e mudar a vida, e mudar o seu coração.
Mas aqueles que querem, aqueles que pagaram o preço, como Naamã pagou, aqueles estão hoje, estão aqui, estão prostrados, estão orando, estão buscando a presença de Deus, para que Deus faça um milagre na tua família, no teu lar, na tua saúde. Eu não sei o que você veio buscar, ou se você só veio agradecer nessa noite. Eu quero te dizer que Jesus conhece o teu coração. Ele sabe de todas as coisas. E nós, irmãos, eu sempre afirmo, eu sempre vou afirmar que maldito é o homem que confia no homem. A nossa confiança tem que estar depositada 100% em Jesus. Claro que temos homens, como eu falei, temos mulheres, como eu falei, que são homens e mulheres de Deus. Então Deus nos mostra a quem nós devemos conversar, para quem nós devemos abrir o nosso coração. Mas em primeiro lugar a palavra diz: entra no teu quarto, fecha a porta, dobra o teu joelho e fala com o Senhor em secreto, que Ele que te escuta em secreto te abençoará e fará milagres na tua vida. Eu quero dizer para todos, principalmente para aqueles que estão assistindo a live, Deus, Ele está em todos os lugares, em todos os momentos, mas as bênçãos do Senhor, elas são alcançadas dentro da casa do Senhor. Não precisa nós viver 24 horas dentro da igreja. Não precisa nós estar aqui sempre em todos os cultos, não. Mas nós temos que estar em comunhão com a igreja. Nós temos que estar na presença de Deus, dentro da casa de Deus. Talvez alguém que esteja assistindo essa live diga: mas só assistir a live está bom. Não, não está bom, não. Deus quer que você dê um passo. Deus quer que você vá até o Rio Jordão. Deus quer que você se desloque da onde você está e venha para a casa dele e dizer: Senhor, hoje eu vim aqui dar os 7 mergulhos, porque eu sei que o Senhor tem algo na minha vida, o Senhor quer trabalhar no meu coração. Então saia da sua área de comodismo e comece a marchar e fazer a obra de Deus conforme a vontade dele. A igreja de confissão evangélica, localizada em Bagé, Rio Grande do Sul, na Rua Luiz Tojo Mota, São Martins, 598, está de portas abertas para receber você e a sua família, para que você seja abençoado, não pelo irmão Júlio, não pelo irmão Getro, não, mas sim pelo Deus de Israel, que vive e habita nesse lugar. E todos os irmãos serão abençoados conforme a vontade de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Você que está no seu lar, assistindo essa live, ore junto comigo. Senhor, nosso Deus, querido e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós nos colocamos na Tua santa presença, continuamos na Tua santa presença, Pai. Queremos, Pai, em primeira mão, te agradecer pela Tua palavra. Queremos te agradecer, Senhor, pelas bênçãos alcançadas nessa noite, Senhor. Nesta noite, Pai, eu oro, Pai, por todos os internautas, por cada lar, Senhor, de cada internauta, Pai. Que a Tua graça, a Tua misericórdia esteja sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus também eu oro, Pai, pela igreja, pelos pastores, os obreiros, Senhor, não só de confissão evangélica, mas aonde está sendo pregada a Tua palavra, Senhor, que o Senhor venha estender das Tuas mãos, santa e poderosa, Senhor. Senhor, talvez nessa noite, em algum hospital, em algum lugar, ó Pai, esteja alguém como Naamã, com o coração endurecido, com o coração, ó Pai, sujo, ó Pai, mas nessa noite vai de encontro, faça com que essa pessoa, Senhor, venha mergulhar na fé, venha mudar os seus pensamentos e que a salvação chegue até a vida dessa pessoa, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a salvação esteja sobre a Tua igreja, que nessa noite toda enfermidade caia por terra, ó Pai, todo problema no sangue, na coluna, Pai, ó Pai, na cabeça, na coluna, nas pernas, na corrente sanguínea, toca, Pai, com a Tua mão santa e poderosa e vai curando, Pai, aquele problema de visão, Senhor, a qual o inimigo tem, ó Pai, muitas vezes, Senhor, tocado e tem dito que não tem mais cura, mas assim te diz o Senhor nessa noite: eu sou a cura, eu curo, eu salvo, eu liberto, diz o Senhor. Ei, mergulha nessa noite em espírito, na presença de Deus. A presença de Deus está nesse lugar. Ei, Ele está passeando, Ele está passeando.